A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 2 de fevereiro de 2026, ausente o vereador Maurício Belaver. Em aprovação às atas número 4.531, de 15/12 de 2025, 4.532, de 16/12 de 2025, 4.533, de 18/12 de 2025, 4.534, de 19/12 de 2025, 4.535, de 22/12 de 2025 e 4.536, de 22/12 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, prefeito municipal. Boa noite, Adamati, imprensa e todos os que nos acompanham em suas casas. Ofício número 01 de 2026, do vereador Juliano da bancada do PSB, solicitando espaço do plenário para a realização da atividade do Legislativo em ação, no dia 26 de março de 2026. Ofício número 13 de 2026 do Gabinete do Prefeito, solicitando autorização para fazer uso da palavra na primeira sessão legislativa. Ofício número 300, 2026 da CMGG, encaminhando os projetos de leis números 01, 02, 03, 04 e 05 de 2026. Ofícios número 293, 294, 295, 297 e 298 de 2026 do Executivo Municipal em resposta aos pedidos de informação número 100, 101, 102, 103 e 104 de 2025. Pedido de providências número 04 de 2026 do vereador Roque Severini, solicitando manutenção nas ruas Dr. Bonorino Butelli, Atílio Tedesco e Renato Chieli. Pedido de providências número 05 de 2026 do vereador Roque Severnini, solicitando melhorias do trânsito na rua Guirino Tartarotti. Pedido de providências número 06 de 2026 do vereador Roque Severnini, solicitando roçadas no bairro Cinquentenário. Pedido de informação número 01 de 2026 do vereador Juliano Baumgarten, solicitando relatório de horas extras da garagem municipal. Pedido de informação número 02 de 2026 do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações sobre a obra do centro administrativo. Pedido de informação número 3 de 2026 do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações de servidor que atendeu no dia 30/1 de 2026
a demanda referente ao fechamento de vala na Rua Marcos Tonin, número 490. Ofício número 18 de 2026 do Executivo Municipal, indicando o vereador Darlan de Jesus para líder de governo em 2026. Para hoje era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado ao primeiro secretário Clemente Valandro. E eu quero cumprimentar também nessa noite o nosso prefeito municipal, Jonas Tomazini. Obrigado pela sua presença, prefeito. Quero cumprimentar também o secretário Plínio, cumprimentando o secretário Plínio, cumprimento os demais secretários presentes, obrigado pela presença de todos. Quero cumprimentar também o Sismuf, a Bea, o Matheus, que estão aqui. Cumprimentar também o vice-prefeito, Dr. Tiago, bem-vindo. Cumprimentar também a imprensa aqui presente, na pessoa do Adamati. Cumprimento toda a imprensa presente aqui nessa noite. Cumprimento também os servidores da casa e demais pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e também através do nosso canal do YouTube. Neste momento, eu convido para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor Jonas Tomazini, prefeito municipal, o qual solicitou espaço nesta sessão ordinária. Obrigado, prefeito, pela tua presença, o que nos engrandece nesse início de ano legislativo, que a gente possa ter aí um excelente ano de trabalho aqui na Câmara de Vereadores. E de imediato, prefeito, quero já passar a palavra para Vossa Excelência. Se o senhor quiser ficar à vontade para falar na tribuna, então, por favor, prefeito municipal na tribuna. Boa noite a todos, cumprimentando o senhor David Almeida, presidente da Câmara de Vereadores, cumprimento a cada um dos vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar também a imprensa que se faz presente aqui nesta noite, que também leva a cobertura dessa Câmara de Vereadores para as pessoas que eventualmente não podem estar aqui acompanhando as sessões de maneira presencial. Quero cumprimentar a todos presentes nessa casa, cumprimentar também a diretoria do Sismuf e em meu nome e em nome do vice-prefeito, Dr. Tiago, da nossa equipe de secretários municipais, a gente veio basicamente, presidente, para dar uma mensagem de êxito nos trabalhos legislativos desse ano de 2026. Com grande satisfação que a gente faz questão de participar da abertura do ano legislativo aqui na Câmara de Vereadores, e este momento simboliza o início de mais um ciclo de trabalho e que ele possa continuar sendo conjunto entre o Executivo e o Legislativo, sempre em desenvolvimento do nosso município. Eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso que a gente tem com esta Câmara de Vereadores. A gente disse isso lá na nossa sessão de posse em 1º de janeiro de 2025, que trataria sempre com parceria e com respeito a essa Câmara de Vereadores. E assim nós o fizemos. Isso não significa que nós teremos sempre a mesma opinião, e não ter a mesma opinião também é absolutamente normal num processo democrático que a gente vive, mas que a gente daria sempre o respeito para que os projetos pudessem ser discutidos por essa casa. Então a gente evita ao máximo, acho que até não teve nenhum no ano passado, que a gente tramitou com regime de urgência para que justamente esta Câmara de Vereadores possa fazer a tramitação necessária que precisa dentro dos ritos legislativos. A gente sabe que teve, presidente Jorge, um grande número de audiências públicas, de diversas discussões que foram efetuadas sob a sua liderança na Câmara de Vereadores, e o Poder Executivo sempre se portou de uma maneira a ter esse respeito com os vereadores, que são os representantes que foram eleitos pela população. E o que a gente veio fazer é justamente renovar esse compromisso para o ano de 2026. Permitam-me recordar, eu fui vereador, estive por 4 anos nessa casa.
eu tenho uma grande honra de ter feito parte dessa trajetória. E aqui e naquela época eu aprendi o valor da escuta, da articulação, da construção coletiva e também do respeito que se deve se ter com os vereadores. E muito a gente aprendeu, inclusive, daquele período, em alguns momentos que talvez a gente não teve o tempo de discussão, ou o diálogo, ou as portas abertas, e a gente levou agora para essa nossa experiência, para que nós pudéssemos dialogar com os vereadores, independente das suas siglas partidárias, independente também dos seus posicionamentos políticos e ideológicos, sempre respeitando o posicionamento de cada um, mas foram inúmeras vezes que a gente recebeu os vereadores dessa Casa Legislativa lá no gabinete do prefeito, e também foram inúmeras vezes que eu fiz questão de me fazer presente pessoalmente, né, aqui na Câmara de Vereadores durante o ano de 2025. Na última sexta-feira, então, nós tivemos a oportunidade de entregar para o pastor Davi, presidente desta casa, os primeiros 5 projetos de lei agora do ano de 2026. E entre eles, né, eu quero destacar aqui a Política Municipal de Governança Pública, que reforça a transparência, o controle e o foco em resultados, um projeto de lei que coloca diversas diretrizes de governança, de respeito aos controles internos e de reforço às regras de conformidade em uma única legislação, para que a gente possa organizar isso nos normativos do município. Nós também protocolamos entre os projetos o programa Eu Respeito, uma iniciativa do Gabinete da Primeira-Dama, um trabalho que a Júlia intensificou no ano passado. É importante lembrar que o início desse processo foi através da criação do programa Me Respeita, que foi aprovado na outra legislatura, uma proposição do então vereador Marcelo Broilo, que foi dado sequência durante o governo do prefeito Feltrin. Nós intensificamos com também o Me Respeita Mirim, que foi um projeto trabalhado junto às escolas no ano de 2025, e agora a gente vem com uma política pública também voltada à saúde dos homens, à preservação das famílias e voltado também na prevenção, para que nós não tenhamos, quem sabe, aí crimes, nós não tenhamos a destruição, inclusive, de algumas famílias. A gente vem trabalhando políticas públicas para que nós possamos evitar que esses acontecimentos venham, né, a acabar acontecendo aqui no nosso município. Então, a gente está colocando também um projeto de lei para que possa se tornar uma política pública e que assim a gente tenha mais uma ação, né? A gente tem o Me Respeita, que trabalha nas fábricas, nas empresas, nas associações. A gente tem o Me Respeita Mirim, que trabalha essa consciência já desde lá das crianças, das escolas municipais, e agora a gente também tem o Eu Respeito, que trabalha essa outra vertente, que é então do cuidado da saúde do homem e da proteção também das famílias. E destaco também o programa de recuperação fiscal, que a gente vem repetindo o que a gente fez agora no ano de 2025, que é a possibilidade que a gente dá aos nossos munícipes de regularizar a situação de débitos com o município de Farroupilha, tendo tanto a opção de desconto de até 100% de juros e de multa, caso opte pelo pagamento à vista, ou também descontos escalonados, caso então ele prefira fazer um parcelamento. São projetos diferentes. A gente tem também mais 2 projetos que foram protocolados, um da Procuradoria do Município, um de revogação de doação de imóvel. São projetos diferentes entre si, mas todos conectados pelo interesse público e pelo compromisso de a gente avançar aqui no desenvolvimento do nosso município. E também todos a gente fez questão de entregar no começo do ano legislativo, para que a gente possa ter também a possibilidade da discussão dentro dos prazos dessa Câmara de Vereadores. Reitero, né, que a gente segue com o diálogo aberto, com o respeito às instituições, com a conversa sempre à disposição, para que a gente possa ter, acima de tudo, o bem-estar da nossa comunidade. Seja, né, através
aqui do prefeito, do vice-prefeito Tiago, dos nossos secretários municipais que estão aqui presentes e que também estiveram presentes durante muitas oportunidades do ano de 2025, para que estejam também à disposição e estejam ouvindo esta Câmara de Vereadores, que, como a gente disse, ela representa, né, tem os representantes eleitos pela nossa população. Que esse ano legislativo seja marcado pela cooperação, pelo debate construtivo e pela busca constantes de resultados, para que a gente possa continuar tendo uma Farroupilha de conquistas. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado, prefeito Jonas Tomazini. E nesse momento nós vamos fazer aqui um registro. Agradecemos então a presença do prefeito Jonas Tomazini e também agradecemos a presença de todos os secretários presentes aqui. Já tinha saudado, né, mas chegaram mais secretários, então aqui a gente estende a saudação a todo o secretariado presente. São muito bem-vindos a esta casa e obrigado sempre pela oportunidade de nos atender. Quero cumprimentar também aqui o Mesadre, também da Defesa Civil, também é bem-vindo aqui na Câmara de Vereadores. Neste momento passamos ao espaço destinado ao grande expediente e eu quero também dar as boas-vindas a todos os vereadores, as bancadas aqui representadas, né, pela PDT, PSB, União Brasil, PP, também pelo PL, pelo MDB. Então, sejam todos os vereadores aí muito bem-vindos. E convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar o prefeito Jonas, vice Tiago, cumprimento a secretária Flávia, em seu nome e saúdo os demais secretários. Quero cumprimentar a imprensa, Pedro Damati, Jorge, Glacir, quero convidar os servidores de carreira dessa casa, quero cumprimentar também a Bea e o Matheus do Sismuf. Enfim, sintam-se todos cumprimentados. Quero desejar também, vereador Pastor Davi, a ti, a vereadora Fernanda, o vereador Clemente, o vereador Cilo e o vereador Darlan, um bom trabalho da mesa diretora. Quero cumprimentar também Fernando. Então, sintam-se todos cumprimentados. São vários os assuntos que a gente tem para abordar nessa noite, né? Tudo que a gente traz aqui são demandas, são assuntos que a comunidade nos procura. E quando a gente faz algumas cobranças mais incisivas, porque muitas vezes a gente cansa de falar uma, de falar duas, de falar três, ou meramente dito de encaminhar os pedidos de providência e não ter o retorno, né? Então, alguns casos vão vir aqui e alguns que sirvam de fato de reflexão para não se tornar algo vazio e algo chato também da minha pessoa. As reflexões, elas são necessárias. Primeiro ponto, Barão do Rio Branco. Eu quero desejar de coração que dê certo e que fique boa a obra para todas as pessoas de Farroupilha. Esse é o meu desejo profundo, porque eu moro em Farroupilha, eu quero que as coisas vão bem, né? Nós estivemos participando de uma reunião lá no dia 5 de janeiro, eu e a vereadora Fernanda, porque alguns moradores nos pediram e alguns comerciantes nos solicitaram. Porque estavam preocupados, vaga de estacionamento, enfim. E eu acho que sim, mudanças precisam ser feitas, mas ela tem que ser mais dialogada. Não pode chegar lá nos 48 do segundo tempo e sim, foi patrolar. Porque a gente sabe que tem alguns pontos que eles são primordiais, porque a gente está falando da cidade. E a principal rua de movimento. Infelizmente, nós ouvimos algumas frases que elas são desnecessárias. Frases até tomadas de arrogância e soberba, que eu fico triste porque nós estamos falando de servidores públicos. Inclusive, um dos slogans do prefeito Jonas é menos autoridade e mais servidor. E o que eu ouvi, e as pessoas que lá estavam ouviram, de fato não foi servidor, foi arrogância. Então até dá para fazer um quiz com a frase.
Depois vocês tentem adivinhar quem foi o autor da frase. Quem disse a seguinte frase: quem decide é o Jonas e eu. Alternativa A, Alexandre o Grande. Alternativa B, Napoleão. Alternativa C, Júlio César. Alternativa D, o secretário de obras. Alternativa E, todas as alternativas. Então, sim, nós tivemos o desprazer de ouvir um tamanho desfavor, um tamanho, uma pachorra, algo extremamente autoritário e algo que não contribui, muito pelo contrário, algo extremamente arrogante que não ajuda o desenvolvimento da cidade. Algo que as pessoas que lá estavam saíram, muitas felizes, ok, muitas contrariadas, mas não é esse o comportamento, a gente precisa mais. Segundo, quero relatar um fato que aconteceu finalzinho de dezembro, lá no bairro Nova Vicência, um problema com a galeria, que houve um entupimento na ligação da galeria nova com a velha, e vou registrar aqui, vou fazer duras cobranças à Secretaria de Obras e à Defesa Civil. Sim, vou cobrar, e não gostaram, o problema é que não gostou. Vai ficar bem claro. Primeiro ponto, quando eu liguei para o secretário de Obras, eu liguei porque a situação estava calamitosa, não porque eu estava com saudade de ouvir a voz dele. Eu não queria marcar um café, não queria marcar um encontro. Quando as pessoas me ligam sábado, domingo, de manhã, de tarde ou de noite, eu atendo, eu respondo. Eu liguei, o secretário não me atendeu. Ok, está tudo certo, ele não é obrigado a atender. Aí eu ligo para a Defesa Civil, o coordenador que está aqui presente, pouco ou quase nada me respondeu, mas no final ele me mandou um comunicado, uma nota da prefeitura, textão, as pessoas apavoradas que a água tinha vertido, a prefeitura faz textão. Mas gente, vamos se enxergar um pouquinho. As pessoas não querem textão, solução. Aí, eis que o contato, daí até o coordenador da Defesa Civil, ele me manda, registra na ouvidoria. Mas isso é um cúmulo. Registrar na ouvidoria tem que resolver a situação. Quando teve lá em 2024 que a casa começou a cair, quem foi lá e disse para as pessoas se retirar? Fui eu, porque não apareceu Defesa Civil, porque não apareceu Secretaria de Obras, porque não apareceu ninguém. Fui eu. E essa vez quem que teve que tomar a iniciativa para isolar a rua? Eu e os moradores. Não dá para brincar. A vida das pessoas não é um jogo de Lego de peças. Absurdo. Então eu quero dizer, as cobranças vão aumentar, sim, porque elas precisam. A gente tenta numa boa, e eu quero dizer, é uma pena que o prefeito foi embora. A gente liga para o prefeito atende, a gente manda mensagem, o prefeito atende, ele resolve as coisas. A gente tem uma relação boa. Por que alguns secretários não agem com essa mesma forma? E eu volto a dizer, eu não estava com saudade para fazer ligação no domingo de noite. Porque quando deu o problema, as pessoas foram bater na porta da minha casa. Não do secretário de obras, porque eu moro lá. Eu sei que as pessoas passam o que elas passaram. Então, esse ponto, cedo uma parte para o meu colega vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Parte, vereador Juliano. Eu só queria entender um pouquinho. Esse assunto, esse problema aconteceu em um sábado à noite. Domingo. Em um domingo, muito bem. E era emergente, certamente, estava estourando tudo ali. Sim, e aí você ligou para o coordenador da Defesa Civil, e ele mandou a nota da prefeitura e mandou registrar na ouvidoria, ou seja, na segunda-feira registrar na ouvidoria para daí ele tomar conhecimento, para daí ir atrás. Mas a Defesa Civil, qual é o papel dela? Ela a pessoa responde como um subordinado ao executivo, ou como é que é? Não sei, essa eu não sei te responder. Mas enfim, algumas pessoas me atenderam, como o vereador Pastor Davi, o Edo depois passou lá, o Tiago Brunet, o vice, atendeu, mas no fim, nada foi feito naquela noite. Então as pessoas dormiram com medo. Então, sabe, eu não queria estar falando isso, mas eu preciso falar. Porque as pessoas querem respostas concretas. Um outro ponto, não menos importante, que inclusive eu fui demandado durante o recesso parlamentar, foi relacionado aos moradores da comunidade do Rio Burati, sobre a questão da barragem do Burati. Muitas pessoas acampando, pescando, caçando, pessoas armadas, pessoas que vão lá, deixam lixo, pessoas que poluem o ambiente. E lembrando, a barragem é o lugar que tem a água que nós bebemos. Nós,
E aquilo lá literalmente não tem quem cuida. É da Corsã? Beleza, então nós temos que ir para cima da Corsã. Por isso que eu tenho dito, tchau Corsã. Não dá mais. Não dá mais. Ganharam um monte de dinheiro e não fizeram nada. Por isso que eu tenho defendido aqui, junto com alguns colegas, a abertura de uma CPI, para mostrar que a Corsã só lucrou e pouco ou quase nada fez pelo município. Ah, mas é ligação da prefeitura que a prefeitura pode ou deve fazer. Tem que agir. Tem que agir. Ah, vai para a rede social, vira um bate-boca, as pessoas, mas tem que deixar aproveitar o momento de lazer. Eu não quero beber água que as pessoas mijam dentro. Eu tomo banho com aquela água que as pessoas vão lá e defecam. Então a gente tem que entender. A Corsã, inclusive em 2024 ou 25, me falha agora, perdão, 23, 24, ela lançou um programa, só que só lá dentro do Salão Nobre. O Paquera. Acho que tu vai lembrar, né, Tiago? Não sei se tu estava lá. Que era um programa de preservação e cuidado com o manancial, com os mananciais e cuidado com o entorno, com os lindeiros. Inclusive, gerou muita polêmica porque as pessoas estavam preocupadas, não tinham informações, e o Paquera tinha por objetivo preservar. E o Paquera foi por água abaixo, não teve nada. Então, eu quero lamentar mais uma vez isso e dizer que sim, a gente vai cobrar porque é um patrimônio natural da cidade. Nós só temos uma barragem que abastece. Uma barragem que, quando nos maiores períodos de estiagem que nós tivemos, que poderia ter sido drenada, que poderia ter sido feito um desassoreamento, limpado, não foi feito nada. E aí o que acontece? É lixo e etc, etc. Então, está aqui meu registro, ajudei a elaboração do abaixo-assinado e que esperamos também que foi encaminhado para o Ministério Público age, porque inclusive o doutor Stefano Lobato, né? O nome do procurador, esteve aqui e ele disse que a Corsã é uma das maiores fraudes. Ele falou... Promotor esteve aqui e disse que era uma das maiores fraudes. Ele falou. Outra questão que não ficou bem explicada, mas que cabe também a reflexão, as pessoas, os moradores, quando tem que abrir buraco, fechar buraco, para uma ligação d'água, para isso, para aquilo, as pessoas não sabem quem é o responsável, se tem que pedir autorização. Tem que ser mais didático, mais informativo. Teve um caso que aconteceu lá no bairro Santa Catarina, que eu fiz um pedido de informações, a moradora me ligou aos prantos, que eu fui lá, juntamente com o Gelson, nós ouvimos. Ela queria fazer uma ligação de água há muito tempo. A Corsã, ela foi em busca da Corsã, a Corsã disse o quê? Não pode abrir, depois a prefeitura fecha. Aí o que a moradora fez? Para não esperar 2 ou 3 meses, que está virando rotina, quando alguém tem que fazer uma ligação de água, quando não pega emprestado do vizinho, o que faz? Ela mesma vai com a picareta, remove os paralelepípedos, etc, etc. A Corsã nem sequer disse que ela deveria buscar lá na Secretaria de Obras ou de Gestão uma solicitação para abertura da vala. Então ela foi lá, fez porque ela precisava, queria morar e etc, etc. E aí o que aconteceu na sexta-feira? Um bate-boca feio, xingões, ameaças. Ameaças, nós vamos averiguar, por isso que eu fiz o pedido de informações, e inclusive, segundo relatos do secretário de Obras, depois que o servidor foi lá, ligou e ameaçou. Inclusive, intimando que ia multar, que ia fazer o quê? Eu achei que o coronelismo ele existisse no Brasil até a década de 30. Mas pelo jeito, ou lá no Nordeste, mas pelo jeito ele está em Farroupilha. Primeiro vai o jagunço, depois vem o coronel. Então não é assim que se age. A pessoa está errada, pune, orienta. Não tem problema em punir, porque tem quem punir que faz errado. Seja de forma lúdica, de forma pedagógica, professora Marli, ou através da força da lei. Mas é importante dialogar. Não dá para simplesmente pegar e virar um bate-boca. E segundo relatos, o servidor que foi lá quase atropelou a senhora lá. Daí eu conversei com um servidor hoje e me disse, não é bem assim. Bom, tem narrativas e está tudo certo. O que fica de lição isso? Que se oriente. Orientação. Nem nós que estamos aqui na Câmara, a gente sabe todas as leis, todos os ritos. Não tem, ninguém sabe. Nem o prefeito sabe tudo, nem o vice, ninguém sabe tudo. Porque é normal do ser humano não saber tudo, não tem como. E está tudo certo. Mas é preciso fazer o papel de orientação. E a Corsã, de novo, uma vergonha, não faz o papel dela. Não abre o valo,
não explica, não orienta, e tem vazamentos que estão pela cidade, que inclusive a prioridade é os vazamentos. Tem vazamento que estava mais de 6 meses correndo e nada. 6 meses. A gente está falando de muito tempo. Olha quanta água que foi botada fora. Bairro 900, Rua Ajuricaba. Daí eles resolveram semana passada que eu fiz o contato. Por fim, outro assunto chato que eu também não gostaria de falar. Veículos abandonados. As pessoas me contatam. Rua Cachoeirinha. A senhora talvez ajude a resolver? Né? Então fica fazendo careta, né? Tá tudo certo, é bem assim. Em vez de tentar se preocupar com a população, a senhora está passando pano para o governo. Nós fizemos uma lei e a lei tem que executar. Vim aqui, fiz pedido de providências, mostrei a foto no telão, falei com o líder de governo. Estou voltando de viagem e me ligam, vereador, o caminhão que estava na Cachoeirinha lá pegaram, tiraram e removeram para uma outra rua. O cara ficou mais de 5 anos aquele caminhão. Tem a lei, licença, tem que executar. Foi falado, vai lá, bota o fiscal, notifica, se não recolhe, bota no leilão. Não dá para fazer isso. Está lá abandonado. Agora vai ficar quanto tempo lá? 5 anos? 10 anos? Então não é uma coisa que eu gostaria de estar falando, porque lei a gente não discute, lei a gente cumpre. Então o que fica? Tem que resolver. Eu não quero estar falando mais agora desse assunto. Então, quero dizer que a gente vai seguir firme e forte trabalhando no ano de 2026, com clareza, atendendo as pessoas, dialogando, como em muitos casos a gente é resolvido com a secretária Flávia, com o Edo ali, enfim. Mas quando a gente não for atendido, nós vamos usar a nossa voz aqui, que é a indignação. Ela vai pulsar forte, como o nosso coração vai gritar, e é isso que a gente vai fazer, cobrar. E quem não gostou, sinto muito, faz parte. Eu estou do outro lado do balcão, que eu tenho que cobrar, e eu estou aqui para representar as pessoas. O Juliano vai reclamar. Vou reclamar. Resolvam que eu não reclamo. Mas, então, está aqui. 2026 será um ano de cobranças maiores e mais fortes. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E convido o Partido Democrático Trabalhista PDT para que faça uso da tribuna, abre mão. E convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna, abre mão. Convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna, fará uso da tribuna, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite, aos servidores da casa, a imprensa aqui presente, o jornal Farroupilha, TV Serra, TV Cidade. Mas gostaria também de desejar um bom mandato à nova mesa diretora, ao pastor Davi e a todos que compõem a mesa, né, que a gente possa ter um ano bacana esse ano, com bons trabalhos, bons debates aqui, que venha para somar e ajudar a nossa comunidade farroupilhense. Nessa noite, eu ocupo esse espaço para tratar de um tema urgente, doloroso e que não pode mais ser tratado apenas com discursos, que é o crescimento alarmante dos casos de feminicídio em nosso estado e em todo o Brasil. Estamos vivendo uma realidade cruel, onde mulheres seguem sendo assassinadas por aqueles que diziam amá-las. Homens que não aceitam o fim de um relacionamento, que confundem amor com posse, companheirismo com controle e passam a enxergar suas companheiras como propriedades. Quando essas mulheres decidem seguir suas vidas, quando dizem não, quando escolhem recomeçar, esses homens não admitem ser rejeitados e essa obsessão doentia, marcada pelo sentimento de posse, termina muitas vezes no pior dos crimes, que é o feminicídio. É preciso dizer com clareza que isso não é amor, isso é doença. São comportamentos adoecidos, marcados pelo ciúme excessivo, o controle, violência psicológica, moral e física. Pessoas que não sabem lidar com frustrações, com perdas,
com o fim de uma relação, e que precisam, sim, o acompanhamento psicológico e o tratamento adequado. Iniciamos esse ano com inúmeros casos de feminicídio em nosso estado, casos que chocaram a sociedade, casos que, muitas vezes, as autoridades foram acionadas, boletins de ocorrências foram registrados, pedidos de socorro foram feitos e, ainda assim, pouco ou nada foi feito para proteger estas mulheres. Precisamos ter coragem de dizer: muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Sabemos que em nosso município houve e está havendo iniciativas importantes, como movimentos liderados pelo gabinete da primeira-dama, voltados à proteção das mulheres e das famílias. E agora, com o projeto que institui o Programa Municipal Eu Respeito, que vem com a intenção de prevenir. Essas ações são necessárias e merecem reconhecimento. E precisam ser fortalecidas também. Mas é preciso ir além. Porque quando falamos de feminicídio, não estamos falando apenas da vítima final. Estamos falando de um ciclo de violência que se constrói ao longo do tempo, dentro das famílias, no silêncio dos lares, em relações marcadas pelo medo, pela opressão e pela violência cotidiana. Esse tipo de comportamento não surge de um dia para o outro. Ele se manifesta por muito tempo antes do desfecho final. São ameaças, humilhações, agressões verbais e físicas que vão sendo normalizadas, toleradas e ignoradas. E enquanto a sociedade olhar para o lado, vidas estão sendo colocadas em riscos. Os números são assustadores. No Brasil, a cada 2 horas, uma mulher perde a vida, vítima de feminicídio. A cada 2 horas, uma família é destruída. Filhos ficam órfãos. Mães enterram filhas. Sonhos são interrompidos de forma brutal. E mesmo diante desta realidade, ainda não vemos um movimento mais rigoroso, contínuo e efetivo, que seja tratado com seriedade e como o tema exige. Falar, opinar, orientar e fazer campanhas pontuais já não basta mais. É preciso agir com políticas públicas que chegam até as famílias, que ofereçam apoio psicológico, social e jurídico às mulheres. Sim, mas que também tratem a causa dessas tragédias, porque não podemos ignorar o agressor. Precisamos enfrentá-lo, identificá-lo e tratá-lo antes que o pior aconteça. Esses homens precisam de acompanhamento psicológico, de programas de redução, de reeducação e intervenção obrigatória. Precisamos de políticas públicas que não apenas afastem, mas que monitorem, acompanhem e tratem. Ignorar o agressor é permitir que ele continue sendo uma ameaça, não só à mulher, mas à família e a toda a sociedade. Da mesma forma, precisamos fortalecer a rede de apoio às mulheres. Estimular que elas não tenham medo de falar, de abrir o coração, de denunciar o que estão vivendo. Muitas permanecem em relações abusivas, por medo, dependência emocional e financeira, ou simplesmente por não acreditarem que serão ouvidas. E, infelizmente, muitas vezes, elas não são levadas a sério. É inadmissível o fato ocorrido recentemente em nosso estado, onde, neste mês de janeiro, uma mulher teve seu pedido de medida protetiva negado pela Justiça. Não levaram a sério o que ela estava vivenciando e enfrentando.
negaram a proteção devida. E essa mulher acabou tendo sua vida ceifada pelo próprio companheiro. Isso não foi uma fatalidade, isso foi negligência. A medida protetiva não pode ser tratada como um favor, ela é um direito. E negar esse direito pode custar uma vida. Quantas mortes ainda precisarão acontecer para que os órgãos competentes tomem providências reais e também eficazes? Quantas mulheres precisarão morrer para que se entenda que um pedido de socorro não pode ser ignorado? Nós, enquanto representantes da comunidade, temos um papel fundamental. Precisamos estar mais próximos das pessoas, ouvir suas angústias, observar os sinais, orientar e encaminhar. Muitas vezes, durante as nossas visitas, percebemos pedidos de ajuda silenciosos. Mas aí precisamos ter sensibilidade, empatia e responsabilidade para agir. Não podemos fechar os olhos. Não podemos tratar a violência doméstica como um problema de casal. Violência doméstica é um problema social. Feminicídio é crime e o silêncio também mata. É dever de todos nós observar, denunciar e ajudar. É dever do poder público, do poder legislativo, do poder judiciário e da sociedade civil caminhar juntos, assumindo suas responsabilidades, pois cada órgão precisa fazer a sua parte. E aqui faço um destaque fundamental: a saúde mental da população. Ela precisa ser tratada como prioridade. Uma sociedade adoecida emocionalmente gera violência, intolerância e tragédias. Investir em saúde mental é investir em prevenção, em segurança e em qualidade de vida. Precisamos, sim, de projetos que não fiquem só apenas no papel, projetos que sejam colocados em práticas, acompanhados e avaliados. Políticas públicas sérias, contínuas e efetivas, que protejam as mulheres, tratem os agressores e diminuem esse ciclo de violência que assola tantas famílias. Finalizo reafirmando meu compromisso com essa causa. Não podemos ignorar o inaceitável. Não podemos aceitar que mulheres continuem sendo agredidas e mortas por quem deveriam ser protegidas. Que cada um de nós façamos a nossa parte, pois se ignorarmos essa situação, também somos negligentes. Enfim, quando uma mulher é assassinada, toda a sociedade falha. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado. E antes de encerrar, eu quero também cumprimentar, esqueci de cumprimentar meu esposo, que já foi vereador, presidente dessa casa, e hoje aqui como assessor do deputado Paparico Bach. Obrigado pela presença. Obrigado, vereadora Glaci. Já aproveito para cumprimentar também o ex-presidente dessa casa, o Silvestrin, também o seu Benacchio, que começa o legislativo junto aí, né, seu Benacchio? Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Schmidt. Boa noite, presidente. Quero os parabéns a ti por fazer um bom trabalho este ano. Sei que tu é capaz e competente para isso. Quero dar boa noite a todos os colegas vereadores, vereadoras, secretário municipal, o Edo, Adamati, Silvestrin. Não esqueci de ti, a mulher esqueceu, tá? Presidente dessa casa, foi vereador, foi secretário. Jorge do Jornal, Placir, da TV Cidade, Benacchio, começando cedo com nós, Fábio, da Defesa Civil, assessores e funcionários desta casa. Caleb também, que está aí.
Eu vou entrar num assunto hoje sobre obras do final do ano passado e obras já entregues e iniciadas esse ano. No primeira segunda-feira do ano, estivemos em Mundo Novo, entregando lá uma obra, lá, a segunda etapa, né, Silo? Lá de Mundo Novo. Ordem de início no bairro Bela Vista, da praça. São Valentim, segunda-feira passada, com a presença do nosso sempre governador Sartori. Linha Jacinto, uma recuperação que já vinha há 2 anos, né, por causa dos vendavais, do tempo ruim que deu. Bairro Alvorada, 5 casas, foi entregue, finalizado as 32 casas. A Barão do Rio Branco tem ainda alguns detalhes para fazer e ser entregue a essa rua. Se tivermos que discutir algum problema que tiver lá, nós estamos aqui, vereadores, para ajudar a resolver estes assuntos. A escadaria do 1º de maio já está com 97% pronta, já está sendo usada, não foi inaugurada, mas nos próximos dias será inaugurada. E do bairro Cruzeiro, já no final do ano passado, também já foi entregue a escadaria. Asfaltamento lá na Santa Cruz, lá do segundo distrito, 90% já sendo finalizado. No Burati também já está em andamento. Ali na linha de Bona, na linha Jacinto, 52% já em andamento. Eu esqueci a FR, mas eu conheço como Estrada da Granja Estralhoto. Já está com 30% também de asfaltamento. A ponte do Machadinho, lá onde que deu a enxurrada e levou embora, que estava em trabalho de asfalto lá para fazer o asfalto e levou embora, tiveram que fazer nova licitação, então para esse ano, os próximos meses já vai ser começado. A Busa também está em licitação, provavelmente nessa semana já sai ganhador, se não já saiu, vamos informar. Posto de saúde já com 41% em andamento. Escola do América, em os próximos dias será dado início de obras, Escola América, Bairro América. Escadaria falei. Quadra do 1º de maio também já está com 50% finalizada. A Escola do Caçador, lá na Besquiele, 15%, Fernando. Centro-Dia, bairro Belvedere, 5%. E a Praça do Industrial também, 5%. Eu queria falar outro assunto que vem afetando muito o nosso interior. Já há anos, sempre acontece, se não é no nosso município, é nos municípios vizinhos, e aconteceu meio seguido. O ano passado tivemos quedas de pareirais. Este ano foi da mesma forma. Flores da Cunha, então, foi uma devastação. E tivemos também ali na linha São Roque, na casa, a residência de Adriano Broilo, em torno dos 3 hectares. E quinta-feira, na última chuva, né, Valandro? Teve ali em São Miguel, na propriedade dos Peces. Eu e o Valandro, nós fazíamos isso antes de ser vereadores. Teve muita gente que falou que nós estávamos se aproveitando para isso. Nós não precisamos disso para ganhar alguma coisa. Nós fizemos isso antes de sermos vereadores, e eu sei que se precisar de algum vereador aqui para mobilizar e atender essas comunidades, eu sei que fará. Dar os parabéns às comunidades vizinhas que estiveram lá no Broilo. Eu não pude estar presente ali em São Miguel, mas acho que deve ter tido uma boa turma, né, Valandro? Então, eu lembro de antigamente que os nossos
nossos pais, nossos avós, se reuniam na bodega, no salão da comunidade, e diziam, nessa época aqui da safra, como é que está? Como é que está a uva? Está bonita. Mas nós estamos olhando para cima todos os dias. E quem manda é Ele, né? Então, infelizmente, houve muitas quedas de pareirais, percas, e a comunidade sempre esteve pronta para atender. Eu lembro lá no Adriano Broilo, veio até o exército, com mais de 30 soldados, mais de 30 moradores das comunidades vizinhas, estivemos lá, em 2 dias quase concluído, não foi concluído porque ele resolveu apanhar um pouco de uva para tirar um pouco o peso. Ali no PS é a mesma coisa, o ano passado, linha São José também aconteceu. Então nós temos que dar os parabéns a essa classe trabalhadora, essa classe guerreira, que quando pedem, eles são ajudados. Infelizmente acontece isso no nosso interior, que são aqueles que colocam a comida na nossa mesa todos os dias. Não são colonos, são agricultores, são empresários do nosso município, e se nós pudermos ajudar e darmos apoio a essa classe, claro que não vamos esquecer as outras classes também, mas nesse momento eu peço que se pudermos dar apoio e força a esses agricultores, agradecemos muito. Muito obrigado, presidente, era isso. Obrigado, vereador Schmidt. E convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna. Abre mão. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.